Shalom, ou a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano. Estamos na série de vídeos falando sobre os princípios. E eu quero fazer esse terceiro vídeo nesse tema. E eu quero chamar a sua atenção para alguns princípios. É importante que quem diz que ama ao Senhor, que saiba que Ele existe. Saiba que Ele está vivo. Que saiba que Ele realmente é Senhor e galardoador dos que o buscam. Então, o que é ser galardoador? É aquele que dá o galardão, aquele que te dá uma recompensa. Recompensa porque você desobedece a ele ou recompensa porque você segue a orientação? É óbvio que a recompensa é para os fiéis, é para os que seguem. E eu quero falar hoje para você, neste tema de princípios, algo muito importante. Um dos princípios que nós precisamos de mais prestar atenção é o princípio da salvação em que Deus nos traz. A salvação que Ele nos oferece. Nós já falamos várias vezes, há um despropósito muito grande, há um abandono das leis. A teologia cristã abandonou as leis de Deus, assim como a maioria dos judeus no passado não aceitaram, abandonaram o Messias. Abandonaram o Messias e o aguardam. Aguardam que venha um outro Messias quando ele já veio e está para voltar. Então, quem que se beneficiou? Quem que foi fiel a Deus? Os judeus crentes em Yeshua. João, Paulo, Pedro, Tiago e André e outros mais. E um grande número de pessoas, embora uma minoria, como eu sempre tenho dito. Agora, eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante, para nós entendermos mais um princípio hoje. E eu tenho algumas passagens, eu quero ser breve, então eu vou ler rapidamente uma parábola, para nós pegarmos um princípio e estudarmos, tá ok? Não vou me atentar muito aos detalhes da parábola, nós vamos só pegar uma parte importante para buscar este princípio. Então eu te convido a abrir sua Bíblia lá no livro de Lucas 18, ok? Aqui em Lucas 18, diz o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também na mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então veja, a viúva, sendo uma mulher justa, estava vivendo num mundo iníquo. Ela estava padecendo no mundo, numa sociedade iníqua. E ela ficava pedindo para o juiz julgar a sua causa. E esse juiz demorou em julgar. Porém, um dia ele resolveu julgar de tanto ela insistir. E a causa dela foi julgada, e o juiz iníquo, apesar de iníquo, teve que fazer o que é correto. Ok? Então, o que nós temos que entender aqui? O que é iníquo? Eu já falei em outros vídeos, eu quero que você preste atenção nisso. Veja bem, diz aqui, olha, considerai no que diz este juiz iníquo.
O que é esse iníquo? Olha aqui a tradução aqui. No original, grego, ele é adikia. E adikia é uma injustiça. Injustiça de um juiz. Injustiça de coração e vida. Uma profunda violação da lei e da justiça. Profunda violação da lei. Então a adikia ela é muito parecida com a anomia. É uma violação da lei. Aquele juiz vivia violando a lei. E aquela mulher vivia numa sociedade que estava acostumada. E é isso que eu estou dizendo, meu irmão, minha irmã. E é isso que eu quero que você entenda. Infelizmente, a teologia, ela vive essa adiquia, a violação da lei. Diz que a lei não existe, diz que Jesus quebrou as leis, que Jesus transgrediu a lei, que Jesus invalidou a lei, que Jesus se rebelou contra a lei. Não usa essa palavra, mas é isso que estão dizendo. E está errado. E aí, veja, voltando para o texto, veja o que diz aqui. Digo-vos, porém, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Essa fé aqui foi traduzida pelo grego, né? Pistes. É muito pobre. Se você pegar o hebraico é uma língua riquíssima, riquíssima, tá? E diz aí o estudioso que a pessoa que se ela não tiver a Bíblia, mas ela lê, ela aprendeu o hebraico, ela entender o alfabeto hebraico, enfim, ela se aprofundar no hebraico, ela tem uma vida transformada. Transformada. Se ela não tivesse a Bíblia, ela conseguiria perceber a identidade que Deus busca no homem. Aí são palavras minhas, mas é muito interessante isso. Mas vamos voltar para o texto. Ó, pistes, o que é pistes? É fé. Acreditar, isso que o mundo mais tem. E aí eu chamo a sua atenção para o princípio da fé. Olha só o que diz. Pistes. Então, a palavra aqui, vamos usar só essa palavrinha fé no grego, tá? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará pistes na terra? Ou fé na terra? Achará o quê? Convicção da verdade de algo, fé, de uma convicção, uma crença que diz respeito ao relacionamento com Deus. A convicção de que Deus é o Criador e governador de todas as coisas. Então, olha, qual é o crente que não é convicto de que Deus é Criador de todas as coisas? Qual é? Todo crente sabe disso. Agora, a questão é que, no geral, o que o cristão entende? Quando, pois, vier o Filho do Homem, quando, pois, Jesus voltar, encontrará fé na terra? Ora, a igreja, a teologia cristã, cada dia cresce mais. Templos enormes, imensos, templos para milhares de pessoas. Então, quando que Jesus vai voltar? Se você pegar essa ideia, esse princípio de que quando Jesus, ele está perguntando se quando ele voltar vai encontrar fé na terra, isso quer dizer que a fé vai estar escassa. Vai ter pouca. Será que vai ter alguém ainda com fé na terra? Então tá longe, né? Porque a igreja está crescendo, 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 crescendo. Cada dia tem mais político, crente, cada dia tem crente em todas as áreas, cada dia tem mais igreja, cada dia tem mais coisa. Eu me atreveria a trocar essa tradução do grego, onde ela traduz de fé, porque Jesus pode até ser que ele falasse grego, mas eu não acredito que Jesus falava grego. Veja bem, ele é Deus, ele pode falar a língua que ele quiser, mas eu não acredito que ele falava em grego, que ele ensinava em grego, sem uma necessidade, a não ser que fosse falar com alguém que só... Aí ele vai falar para o grego compreender. Mas ele falava a língua dele, a língua do povo, sim, o aramaico era muito praticado também, mas ele era judeu. Eu creio que ele falava na sua língua. Independente se ele falava o hebraico ou não, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se nós pegarmos a palavra fé do grego, tirarmos do grego, buscarmos a fonte da palavra, lá de Abraão, porque nós somos descendentes de Abraão, pela fé, só que já muda, né? Se você ler lá como Tiago fala sobre a fé
de Abraão, você vai ver que a fé, Tiago já disse, a fé sem obras é morta. Então nós temos uma fé. E essa fé tem que ser como a fé de Abraão. E qual era a fé de Abraão? Emuná. Você vai encontrar no que os teólogos cristãos chamam de Antigo Testamento a palavra emuná. Essa é a palavra, emuná. Emuná, ela é um tipo de fé, só que ela é uma fé com obediência. Então, quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar fé com obediência? Ou ele vai encontrar essa fé sem lei, fé sem sábado santo, fé sem festa bíblica, vai encontrar uma fé de festas cristãs que não estão na Bíblia? Essa palavra hoje é muito interessante. Se Jesus voltasse hoje, ele encontraria essa fé? Ele encontraria pessoas celebrando, reconhecendo que sábado é o dia do Senhor? Ele encontraria pessoas reconhecendo que a festa de tabernáculos é uma festa instituída por Deus, a festa de Pêssah não é dominical, mas sim no 14º dia do mês de Nissan? Será que ele encontraria? Se viesse hoje, eu creio que encontraria um pequeno grupo. Um pequeno grupo. Se ele viesse hoje, na localidade em que eu estou, e eu tivesse a honra de conduzi-lo, ele não precisa disso, mas estou fazendo uma analogia, a conduzi-lo a um grupo de pessoas que usam que tem essas primícias, esses princípios, eu teria que levá-lo aqui uns 25, 30 quilômetros daqui, talvez, uma opção, e a outra opção mais, que eu acredito mais, 600 quilômetros daqui, para encontrar um grupo de pessoas que pensam dessa maneira, e que vivem dessa maneira, e que honram a Bíblia como a Bíblia foi escrita. Então, esse é o princípio. Será que quando vier o Filho do Homem, ele vai encontrar fé na terra? Ele vai encontrar emuná na terra? É uma boa pergunta. Então, nós precisamos de entender que fé, ela é diferente, ela é muito diferente da emuná, né? Essa fé que nós conhecemos, ela é muito diferente da emuná. Então, o princípio da fé, ele tem que ser no princípio da Bíblia. Não adianta nós queremos entender a fé com o que foi construído pela teologia cristã, com o que foi construído pelos papas, pelos romanos, por Constantino. Não precisa, não adianta. Não adianta você querer entender a fé pelo que Constantino. Ora, pensa comigo. Há um grupo de pessoas que buscam a Deus, que aprende com Pedro, com João, com Paulo. Pessoas são torturadas, mortas, né? Conta a história que João foi imerso em óleo fervendo por causa da palavra. Pessoas foram jogadas no Coliseu para os leões, porque guardavam a emuná, porque guardavam os mandamentos, porque guardavam o sábado, porque comiam os pães ázimos no dia da festa de Páscoa, de Pêssah. Essas pessoas viveram tudo isso nas mãos de Roma, principalmente. Aí Roma mata muita gente, e aí ela fala, olha, agora vocês vão ser, agora eu vou adotar os seguidores de Cristo, a igreja vai ser comigo agora. Tira todas as festas, tira tudo. Os motivos pelos quais morreram muitos discípulos fiéis de Cristo que tinham emuná, que tinham a fé com a obediência, aqueles motivos todos, eles tiraram todas as festas, tiraram tudo, o sábado, tiraram tudo. E colocaram tudo uma nova, olha, pegaram tudo o paganismo, o culto dominical, as festas romanas, as festas pagãs, trouxe tudo para a igreja e agora todo mundo vai ser fiel nessa aqui. E a fé é você acreditar. É isso que é a fé. A fé não é... veja só, a diferença de fé. É esse princípio que você precisa de compreender. A fé que levou as pessoas à morte, e mortes cruéis muitas vezes, foi a fé
das pessoas que criam que Deus era Deus e obedeciam os mandamentos de Deus, guardavam seus sábados, guardava as suas festas, criam seus mandamentos. Essa fé foi substituída por Roma por uma nova fé. Uma fé que você não crê mais. Agora, se você continuar com aquela fé daqueles que morreram, você vai morrer como eles. Agora, se você tiver uma fé que é só crer em Deus e não e abandonar tudo que os outros fizeram, aí você vai viver. Você abandona as obras que Deus ensinou a fazer e você vai ter uma fé, só crer em Deus e fazer o que os líderes mandam fazer e você vai viver. Foi isso que foi feito. Agora, como que eu vou trazer isso para cá? Aí Jesus pergunta, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ou seja, poderíamos fazer diferente agora, né? Uma pergunta diferente. Quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar pessoas com a fé daquelas pessoas que davam a vida e morriam para se manter fiéis, fazendo os ensinamentos, cumprindo os ensinamentos de Deus? Ou vai encontrar só as pessoas que creem que Deus existe, mas abandonaram todos os seus ensinamentos? Veja o que Tiago diz sobre a fé. Lá em Tiago 2, versículo 21, não, versículo 20, vamos lá, olha só. Tiago 2, versículo 20, em diante, diz assim, ó, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. Então veja, essa é a fé de Abraão, que as pessoas falam, eu sou descendente de Abraão pela fé. Ah, é? Se somos descendentes de Abraão pela fé, nós temos que ter a fé de Abraão. E qual é a fé de Abraão? Quando Abraão foi lá, ofereceu, quando Deus pediu, provou Abraão, para oferecer o seu filho, vamos ser sinceros, qualquer pessoa faria o quê? Ah, pela fé, Deus vai substituir por um cabrito. Então vou lá, vou fazer o caminho que Deus propôs, mas já vou levar o cabritinho, porque estou na fé de que vai mudar a coisa. Não é isso? E isso não é fé. A fé de Abraão é o seguinte, eu vou lá e vou fazer o que Deus mandar, e Deus é Deus para mudar a situação, Deus é Deus para ressuscitar, Deus é Deus para ressuscitá-lo, Deus é Deus para tudo. Eu obedecer. Essa é a fé de Abraão. Obediência. Deus mandou, obedece. Agora vamos pegar a fé e aplicar para o cristão, para a teologia cristã. Deus diz, sábado é o meu dia, honra o meu sábado, não profane o meu sábado. O que o cristão faz? Ele diz, não, isso é passado, isso é coisa de judeu. Domingo é o dia do Senhor. Essa é a fé de Abraão? Não. Abraão tinha emuná. Fé é crer que Deus é soberano. Pistes, do grego. Deus é soberano. Eu creio, eu posso, eu quero e tem que dar certo. E tem uns loucos que querem pôr Deus na parede. Isso é fé. Agora, emuná é que a Bíblia, nossa, a Bíblia foi traduzida tudo por fé, tudo fé. Não, mas não é. Abraão tinha emuná. Abacuque 2, versículo 4. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Está aqui. Antigo Testamento, falando de fé. Agora vamos ver o que quer dizer essa fé. Veja aqui, foi traduzido por fé. Palavra original no hebraico, emuná. E o que é emuná?
Olha aqui, firmeza, fidelidade, estabilidade. Olha, essa é a fé de Abraão. Ele teve estabilidade quando Deus mandou ele fazer algo, ele foi lá e fez. Estabilidade. A fé professada, ensinada na teologia cristã não tem nada de estabilidade. Só tem assim, você fica ali que aquilo vai ter que ser. E tem gente que fica até na fé de coisa errada, que a coisa errada vai dar certo porque é pela fé. Né? E aí a gente vê vários exemplos que nem vale a pena citar aqui, de pessoas que falam de fé, que pela fé vai ser capa de certas revistas, que se Deus quiser, se tal coisa vai... coisas absurdas, mas tá na fé. Então, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na Terra? Ele vai encontrar pistes na Terra, ele vai encontrar pessoas que acreditam que Deus pode, que Deus é Deus, mas e a fidelidade, a estabilidade de Abraão? Ele vai encontrar? Ele vai encontrar pessoas que estão dispostas a obedecer e cumprir o que foi escrito por Deus? Ou vai encontrar pessoas que vão amar os seus ministérios, vão amar os seus líderes religiosos e vão amar as suas mentiras? Primeiro mandamento, volto lá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ok? Então, para a gente finalizar agora, voltando aqui para Tiago, veja o que Tiago diz mais aqui. Veja só o que diz aqui o versículo 24, olha, que Tiago diz. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Ou seja, se você ler, e eu recomendo que você leia Tiago, você vai ver ali vários exemplos. Ele fala de Raabe, ele fala de vários exemplos de pessoas que tiveram fé, mas a fé que eles tiveram, colocar a sua vida, ou a vida de Isaac aqui no caso, colocar a sua vida, o seu bem maior, em risco. Por quê? Porque creram que Deus é poderoso e ao ponto de fazer o que ele ensina, ao fazer o que é certo. Não dá jeitinho. Essa fé do jeitinho brasileiro não funciona. Então, quando o Filho do Homem vier, encontrará emuná na terra? Ele vai encontrar um povo adorando o Senhor no sábado? Ele vai encontrar um povo celebrando a sua morte, como foi instruído, e diz, fazei todas as vezes em minha memória? Ah, é a Santa Ceia. Não, não é a Santa Ceia. A Santa Ceia também faz parte, mas ele estava celebrando uma Páscoa. Jesus estava celebrando uma Páscoa judaica, se querem chamar assim. Né? Ele estava celebrando um Pessa, que ele deixou para os seus filhos eternamente. Aí o cristão, não, eu sou descendente de Abraão pela fé. Se você é descendente de Abraão pela fé, você automaticamente é filho de Deus. E se você é filho de Deus, toda vez que a palavra de Deus diz para que é algo para os filhos, para o meu povo, você faz parte desse povo. Se você tiver emuná. Então, fica aí esse princípio para ser analisado e pensado. Se nós vamos seguir a um Deus, e se nós cremos que esse Deus existe, nós temos que seguir o princípio da fé, o exemplo da fé, desde o início. E eu repito, o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, se você ama a Deus de fato, de verdade, esse é o primeiro princípio. O seu amor se principia aqui, em amar a Deus de todo o teu coração. Se você ama a Deus de todo o teu coração, você ama tudo que Deus criou. Você ama tudo que Ele fez, você ama. Se você ama a Deus de todo o teu entendimento, você ama a Deus da forma como você vai entender na Bíblia, na busca, não no entendimento de homens. E se você ama a Deus com toda a tua alma, os seus medos e as suas ansiedades, as suas alegrias, estarão todas centralizadas em Deus, na confiança. Amém?
Até a próxima, em nome de Jesus.